Hoje eu quero falar sobre a importância de ter ou de não ter alguém no nosso processo de mudança e de transformação. Sempre quando nós estamos mudando, nós temos aquela ideia de que alguém precisa vir junto com a gente, de que é mais simples e de que é mais fácil ter alguém traçando a mesma trajetória que nós, caminhando ao nosso lado, nos dando a mão. Quando você coloca uma outra pessoa junto com você no seu processo, você acaba tendo mais responsabilidade. Você acaba indo, nem que seja naquela obrigação do preciso ir, porque senão fica chato eu desmarcar com uma amiga. Mas a grande verdade é que nem sempre nós encontramos alguém para ir conosco. E muitas vezes nós temos a pessoa, mas nós temos modos muito diferentes de ver as coisas. Você começa a fazer crossfit. E crossfit, olha só, vou falar com lugar de fala. Eu sou uma crossfiteira. E o crossfit é quase uma seita, só que eu sou uma crossfiteira soft, tá, gente? Então, se você tá olhando e falando, mulher, vai cadê seus músculos? Eu sou uma crossfiteira soft. O CrossFit é quase uma seita, e eu posso chamar de seita porque eu estou lá dentro, mas se você não está, você não pode, certo? Brincadeiras à parte, se você está no CrossFit, você sabe que tem sempre a turma que quer fazer todos os movimentos, que quer competir, que não sei o quê. Tem a galera que quer fazer todos os movimentos, mas não quer competir. Tem a galera que quer fazer alguns movimentos e outros nem tanto. E tem a galera que, assim como o meu, acha a modalidade sensacional, mas deseja uma evolução muito mais soft, para dizer o mínimo. Então você vai encontrar diferentes perfis dentro do CrossFit em todas as modalidades que você entrar, inclusive em coisas que não estão relacionadas diretamente à atividade física. Quando você está no CrossFit, você vê perfis diferentes. E pode ser que você entre com uma amiga, né? Então vocês começaram a atividade física, fizeram um projetinho juntos, eu adoro projetinho com amigas. Mas chegou lá, ela se apaixonou pelo CrossFit de uma maneira completamente diferente de você. E aí começa a ter uma certa divergência. Note, vocês começam a ir junto, mas naturalmente, lá dentro vocês começam a se separar. E às vezes o que acontece é que nós desanimamos nessa situação. E é nesse ponto que eu quero conversar com vocês. Oi, meu nome é Polly. Se você gosta de conteúdo sobre rotina de maneira leve e prática, aqui é seu lugar. Então ative as notificações, deixe o like, se inscreva no canal e me siga lá na outra rede para você ver o tipo de crossfiteira que eu sou. Pois bem, hoje nós não vamos falar de crossfit, nós vamos falar sobre eu preciso de alguém para ir junto comigo e se eu preciso, até que ponto? Não vamos negar que o fato de alguém ir junto com você, o fato de alguém ir junto conosco em qualquer caminhada, torna tudo mais simples. Tanto é assim, tem uma mentoria de execução, uma mentoria em que nós montamos e trabalhamos uma rotina juntos. Então, durante 6 meses, eu praticamente pego a mão da pessoa e caminho junto com ela. Por que que nós temos muito resultado na minha mentoria? Porque eu caminho junto, o fato de caminhar junto ajuda muito. Pois bem, se você tiver interesse na mentoria, entra lá no meu Instagram, me manda um direct que eu te dou todos os detalhes. Fato é que o caminhar junto ajuda, tanto que projetos de mentoria, quando a gente contrata um personal, a gente contrata alguém para acompanhar a nossa dieta, nós temos muito mais resultados. Da mesma forma, quando a família toda vai junto, também temos mais resultado, principalmente na dieta. Aqui, inclusive, tem um vídeo no canal em que eu falo sobre quando o marido não quer ir junto. Nesse vídeo, eu falo muito sobre a responsabilidade pela mudança ser nossa. Principalmente quando nós falamos de relacionamento, e aí vale para amizade, mas vale muito para relacionamento de marido e mulher, nós temos que ter em mente que as nossas escolhas, as nossas decisões e os nossos processos são só nossos. E muitas vezes a gente torna um relacionamento muito desgastante porque nós queremos que o outro vá junto. E às vezes nós transportamos essa ideia também para as amizades. Aqui ninguém vai negar que o fato de todo mundo da família, todo o nosso ciclo de amizade caminhar junto, faz com que o nosso processo seja mais fácil, até mesmo mais natural. No entanto, a gente precisa estar pronto para respeitar a vontade do outro, sempre pensando que tem muita coisa que nós não queremos mudar e nós desejamos respeito. Isso também passa pelo outro. Muitas vezes o outro também quer ser respeitado na sua escolha. Acontece muitas vezes que nós entramos nessa dinâmica que eu falei no começo do vídeo. Nós começamos o processo de mudança juntas com alguém, então muitas vezes com uma amiga.
no meio do caminho, essa amiga muda de ideia. Ou ela não quer mais fazer aquela mudança, ou ela quer fazer aquela mudança de outra forma, e aí começa a haver uma incompatibilidade. O resultado, muitas vezes, é que aquela que não está muito engajada no processo, ela acaba desistindo e joga fora todo o seu processo de mudança. E aqui entra o que eu falei nesse vídeo sobre o casamento. Por mais que seja melhor nós irmos juntas com alguém, junto com uma amiga, para fazer atividade física, para correr, para fazer dieta, é muito legal entrar nesses projetinhos, nós precisamos ter muito claro, termos muito claro que o processo é individual, que a responsabilidade é individual e que aquilo que a gente quer para nossa vida de mudança passa pela nossa responsabilidade, pelo nosso compromisso com nós mesmas. Então, o fato da nossa amiga deixar de ir junto ou começar a ir de outra forma não pode ser um fator limitador para a nossa transformação. Pelo contrário, você precisa ressignificar a relação que vocês têm ou que vocês tinham e que ela precisa ser além desse estar junto nesse projetinho. Então, se você estava indo na academia com uma amiga e vocês tinham uma ideia de né, uma ideia de nível, e lá dentro, né, nesse processo, a sua amiga mudou de ideia, continue o seu processo. Não jogue fora aquilo que você já conquistou, aquilo que você gosta, fora, porque uma pessoa que te ajudou, que te apoiou, que foi junto com você, mudou de ideia, de alguma maneira. Seja porque ela parou de fazer, seja porque ela está fazendo em outro lugar ou porque ela está fazendo de outra forma. Entenda que o processo, ele é seu. É muito legal nós irmos juntos, mas é muito legal quando nós vamos por nós mesmas. E aqui uma coisa que eu quero muito reforçar é a nossa individualidade. Nós precisamos estar confortáveis com as nossas escolhas, com a pessoa que nós somos. Muitas vezes, o amigo, principalmente nessa questão de ir para a academia, ele se torna uma bengala, um ponto de apoio. Então, a gente só vai se nós tivermos o amigo, se nós tivermos aquele apoio. E a gente precisa ir apesar daquele apoio, mesmo sem aquele apoio. Precisa ser você por você mesma. Nessa questão da academia, que muita gente tem vergonha de ir para academia, eu recebo relatos muito no meu Instagram sobre isso. Ah, eu sinto muito desconfortável de ir na academia, fica todo mundo olhando. Às vezes o amigo, ele é um escudo, uma proteção. E às vezes é uma proteção mútua. E que às vezes deixa de ser para uma das partes. Mas pense que você precisa se sentir confortável por você mesma. Então, se você sente um desconforto em ir num lugar por conta, sei lá, do seu peso, da sua aparência, porque você não sabe direito o que fazer, primeira coisa, trabalhe isso em você. Comece a pensar nas razões que te levam a ter vergonha. Depois, racionalize esse processo. Então, por que eu tenho vergonha? Por que eu não gosto? Por que eu não consigo ir sozinha? E trabalhe esses pontos. Talvez modificando os lugares, talvez modificando a dieta, talvez modificando abordagem, mas você precisa procurar sempre um meio para que você consiga se manter sozinha. Lembra sempre que no final do dia é você com você mesma. Então você precisa estar confortável com as suas escolhas, com a sua decisão, com a forma como você quer gerir a sua vida, inclusive o seu processo de mudança. A partir do momento que você faz isso, você deixa de ter uma coisa muito cara, que é o seu protagonismo. É você ser protagonista da sua vida, da sua história, da sua trajetória, do seu processo de mudança. Não perca isso. Por mais que seja muito legal ir com alguém, fazer os projetos junto com alguém, tenha sempre o protagonismo. Como eu falei no início do vídeo sobre a minha mentoria, uma coisa que eu reforço muito para as minhas alunas é elas serem protagonistas das próprias vidas. Principalmente depois da maternidade, eu noto muito como a gente vai perdendo esse protagonismo. E esse protagonismo, ele passa por ser protagonismo, inclusive, do nosso processo de mudança. Inclusive de vencer o desconforto sozinho. Então, eu não me sinto confortável. Tá, é ótimo se você tiver alguém, mas se não tiver alguém, vença o desconforto sozinha por você. Comece a colecionar vitórias e sinta que aquelas vitórias são suas, porque isso também é muito poderoso. Quando você vence a si mesma, olha o quão poderoso isso é. Pensa sobre isso. Nada contra a gente ter os nossos pontos de apoio, a gente ter as nossas pessoas
que pegam na nossa mão, que nos ajudam, que nos auxiliam, que faz os projetos com a gente. Isso é sensacional. Mas nós também precisamos ter o protagonismo da nossa vida, inclusive dos nossos processos e dos nossos desconfortos. Vencer aquilo que nos que nos traz desconforto é fundamental para que a gente passe bem pelo processo de mudança e colha os seus resultados. Porque senão, se a gente fica sempre na dependência do outro, na hora que o outro dá para trás, na hora que o outro não quer, o nosso processo acaba. Por isso é importante assumir o protagonismo da nossa transformação. Quando você assume esse protagonismo, não importa o que o outro vai fazer, o protagonismo é nosso. Se você está passando por um processo de mudança, reflita sobre isso. Reflita sobre o poder que você tem dado para os outros. Se você está passando por esse processo com alguém e está mais fácil, aproveite para ir reforçando o seu protagonismo, se colocando numa zoninha de desconforto para que você esteja firme caso essa pessoa mude de ideia. Eu espero que esse vídeo te ajude. Mande para uma amiga que está precisando desse reforço, para que ela também seja protagonista da sua vida. E mesmo uma amiga que está desenvolvendo um projetinho com você, eu tenho certeza que essas palavras vão fortalecê-la também, porque a ideia é que a gente fique forte. Juntas nós somos mais fortes, mas nós precisamos ficar fortes sozinhas também. Afinal de contas, no final do dia, eu vou ser com você.